Boa noite, iniciamos a nossa webaula na UC de Fundamentos Elétricos. Então, hoje o assunto, conforme a gente brifou, SAP 2 e SAP 4. Vou começar aqui pelo conteúdo para linkar com vocês com a SAP 2. Primeiro, eletromagnetismo. Eletromagnetismo é o processo de utilização da eletricidade para a produção de campos magnéticos. Como resultado disso, podemos utilizar uma variação do fluxo magnético, resultando em um campo elétrico. Esse processo dá-se o nome de indução eletromagnética. Então, ao circular corrente elétrica através de uma bobina condutora, um campo magnético é formado. Esse campo magnético pode ser comparado ao campo de ímã natural, porém, dessa vez, esse campo pode ter intensidade e polaridade controlada. O valor absoluto da corrente elétrica que percorre o condutor da bobina é proporcional ao campo magnético gerado. Já o sentido de circulação desta corrente determina a polaridade da bobina. Outro fator interessante é a possibilidade de ligar ou desligar o campo magnético ao energizar ou não sua bobina geradora, e observe na imagem a seguir como pode ser feito. Então, que energizou e está passando pelas espiras aí conforme o ímã, no sentido e a polaridade da nossa corrente, passando na bobina. Bobina são essas espirais aí. Então, a gente viu, que um condutor elétrico em formato de bobina sendo alimentado por uma tensão, por uma fonte de tensão, que é o que está aqui embaixo. No caso, nem está aqui embaixo, Aqui temos não está a unidade aí, mas pode ser um perímetro, pode ser um voltímetro, Então, nesse caso, uma corrente elétrica circula através da bobina, gerando um campo magnético que pode ser comparado ao ímã, localizado na parte superior da imagem. O ímã está aqui, polo negativo e positivo, azul e vermelho. Ao inverter os polos de alimentação da bobina, o campo magnético gerado também se inverte, portanto é necessário inverter o ímã horizontalmente. Então muda o positivo com o negativo também. Diminuindo a tensão da fonte de alimentação, temos a diminuição da corrente elétrica. Portanto, o campo magnético gerado também é menor, a intensidade dele é menor. Então, nessa situação, temos a comparação com o ímã de menor intensidade. A utilização desses campos magnéticos gerados por eletricidade é bastante grande. São inúmeros equipamentos que utilizam, dessa interação para seu funcionamento. Então, é solenoides, motores elétricos, transformadores, equipamentos de medição e assim vai. Pequenos relés utilizados para acionamento de cargas em circuitos elétricos e eletrônicos utilizam bobinas solenoides para seu funcionamento. O relé é um equipamento que possui uma bobina solenoide e um conjunto de contatos. Geralmente, esses contatos são contato comum, normalmente fechado, em relação ao comum. E o contato normalmente aberto em relação ao comum. Então, você tem esses dois adventos. Você pode comprar, Geralmente, quando a gente vai escolher, o pessoal pergunta, você quer o normalmente aberto ou normalmente fechado? Por isso, que é a posição inicial dos nossos contatos. Esses contatos ficam nesse estado aberto e fechado quando o relé está desligado. Então, se eu tenho normalmente fechado, ele está fechado quando o relé está desenergizado, ou desligado. E o contrário também, se é normalmente aberto, ele fica aberto quando ele está desenergizado. Ao ligar o relé, os contatos mudam de estado. Então, se o contato aberto se fecha e o contato fechado se abre. Então, aqui mostra, com relação a esse tipo de relé que foi mencionado no exemplo. Então, aqui normalmente fechado é o comum, Então, ele deixaria passar e o normalmente aberto ele não deixa passar. Energizou, muda a posição. Se ele era normalmente aberto, energizado, ele vai estar fechado. Se ele era normalmente fechado, energizado, ele vai estar aberto. Então, o princípio de funcionamento desse equipamento é simples. Ao alimentar a bobina solenoide com tensão e corrente nominal, isso gera um campo magnético. Assim, o conjunto se transforma em um eletroímã. Esse eletroímã traz os contatos, provocando a sua mudança de estado. E agora vai linkar com a SAP 2. Precisou fazer essa breve adaptação para quê? Vamos falar de transformador, Então, outra importante aplicação que envolve a interação eletromagnética são os transformadores elétricos. Esses equipamentos utilizam o princípio da variação do campo magnético para resultar em um campo elétrico, ou seja, em indução elétrica em outro enrolamento.
Basicamente, um transformador é formado por dois enrolamentos, o primário e o secundário. Então, aqui já tem uma boa dica para SAP 2. Tem dois enrolamentos, primário e secundário. Agora vocês vão ver a definição e praticamente vai dar a resposta da SAP. Enrolamento primário. É necessário alimentá-lo para que esse gere o campo magnético necessário para a indução desejada. A alimentação desse enrolamento deve, obrigatoriamente, ser feita utilizando-se de corrente alternada, já que o princípio da indução eletromagnética se baseia na variação de campo magnético. Então, ao utilizar a corrente alternada para a alimentação do enrolamento primário do transformador, automaticamente ocorre a variação do campo magnético de acordo com a forma de onda senoidal aplicada. E o enrolamento secundário é envolto pelo campo magnético variável gerado pelo primário. Nessa condição, gera-se corrente elétrica no enrolamento proporcional à relação de transformação do equipamento. Então, está aqui, ó. Né? É possível notar o enrolamento primário e enrolamento secundário em um núcleo ferromagnético. O núcleo do transformador tem um papel de direcionar o fluxo magnético e aumentar a eficiência da transformação. Então, a tensão secundária tem a ver com o número de espiras, né? Então, é uma relação proporcional, né, de transformação. Então, o enrolamento primário, vamos dizer, era para 220, vai ter o número de espiras ali certinho, e o secundário vai ser de acordo com a proporção. Exemplo, quero fazer um de 220 para 110. Então, eu vou ter um número de espiras menor no secundário. Se eu coloco mais espiras do que é o necessário, aí não vou ter 110, às vezes vou ter 140. É usual? Não. Se eu tiver menos espiras, às vezes eu não vou ter os 110, eu vou ter 90. É usual? Também não. Então, o número de espiras, né, no enrolamento secundário é o que vai definir qual a relação de transformação. Show de bola, né? Deixa eu ver aqui. E aí tem transformador elevador, né? Onde fornece em seu secundário tensão superior àquela encontrada no primário. Se entrasse um 110 e saísse 220. Um abaixador entra uma tensão no secundário menor do que no primário. Se entrasse 220 e saísse 24. E o transformador isolador tem sua transformação igual a 1, né, utilizado para isolar eletricamente o circuito alimentado do resto da instalação elétrica. Afinal, em transformador não há conexão elétrica entre seus enrolamentos. Então, aí ele vai isolar o sistema, né? Então, se tiver um surto, um curto na rede elétrica em si, não vai afetar essa máquina. Beleza. Todo mundo entendeu aí relação de transformação? Então, em relação proporcional à transformação, número de espiras do secundário, ele vai definir qual a tensão de saída desse transformador. Show de bola. Vamos para a SAP 2. Deixa eu projetar minha tela aqui para vocês. O que traz a SAP 2 está aqui. Um certo equipamento utilizado na indústria dispõe de um transformador para alimentar o sistema de comando. Isso é necessário por questões de segurança, já que seria inseguro expor os operadores do equipamento a tensões de 50 volts ou mais, como determina a NR12. Certo dia, durante a manutenção desse equipamento, notou-se que o transformador estava danificado. No mesmo momento, percebeu-se que o dano foi causado por um curto-circuito acidental provocado pelo próprio técnico de manutenção. Como esse transformador é muito importante para o funcionamento da máquina, ele foi encaminhado para ser rebobinado. Ao retornar da manutenção, o transformador foi encaminhado a você para que recolocasse no equipamento. Antes disso, você decidiu testar o transformador e verificar se ele está funcionando como deveria. Originalmente, ele deve ser alimentado com uma tensão de 127 e deve fornecer em sua saída 24 volts. No teste, com a mesma tensão de entrada, né? Então, você alimentou ele com 127 certinho, você verificou que a tensão de saída é 31 volts. Esse nível de tensão pode danificar a parte de controle de sua máquina, portanto, não pode ser utilizado. O que pode ter acontecido? Então, se era um número de espiras, saía 24 volts. Agora você testou, está saindo 31. O que aconteceu? João, mão levantada e fica à vontade.
Provavelmente durante o processo de rebobinagem colocaram mais ou menos asperas, fazendo que a energia de saída fosse diferente da original. Não devia ter passado a palavra para você, não. Matou. Beleza. Quais as principais causas desse problema? Aí quem rebobinou teve algum problema, não conferiu o número de espiras. E como resolver o problema encontrado nesse transformador. Então tá bem simples. E o que é para fazer, ó? Vamos lá. Agora sim, o problema é simples de resolver. Só que não é só escrever 3 linhas e entregar, ó. Desenvolva uma pesquisa sobre transformadores e seu princípio de funcionamento. O eletromagnetismo, a gente falou um pouquinho aqui na web, e apresente um relatório com as respostas para as perguntas apresentadas em no máximo uma página. Então você vai fazer uma pesquisa, falar sobre o funcionamento dele e com isso, né, seguindo o texto, explicar por que que ele está com esse problema de não sair a atenção que a gente deseja. Entregue no AVA um documento de texto contendo o relatório solicitado. E outra é participar do fórum de discussão, né, sobre isso. Sem mistério nenhum, quem me respondeu foi o João, né? João, show? Os demais aí. Show. O João já deve ter feito, né? Que ele já matou muito rápido. Os demais aí, Cairon, Carlos, Deni, Reginaldo, o João Batista, o Cliver, Pra mim tá Jardel. tranquilo também. Pô, tem mais gente aqui comigo, não vou conseguir. Quase todo mundo. Fica tranquilo. Então é só fazer essa pesquisa, né? O ideal seria que muita gente vai pegar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas o ideal é que você faça algo ali, pelo menos dê uma lida, né? Sobre o transformador, que essa que é a ideia dessa SAP. Então a gente já passamos, ó, SAP 1, 2 e 3. SAP 1 tá lá o vídeo, né? Eu gravei, se alguém fosse me perguntar quem entrou depois, eu briefei com o pessoal, tá na plataforma. Eu recortei o vídeo lá, editando a parte final lá dos cálculos. E já fiz para resistência aberta e resistência em curto também, como que fica o circuito para vocês calcularem. Já tá tudo no vídeo, tá na plataforma. Show de bola? Jardel, ia falar, fica à vontade. Professor, então era sobre isso mesmo. Os outros 2 quadros lá eu não consegui fazer, não, porque eu não. No vídeo que tá na plataforma, não mostra. São os mais fáceis. Na hora que você assistir esse vídeo que eu subi lá, você vai ver como que fica o circuito. Tudo em série. No Mas circuito aí tem... a parte que você fala a parte que você fala dos outros 2 quadros tá no final do vídeo Uhum. da aula? Tá. Você assistiu essa aula que eu Não, subi ela hoje cedo. Acho que vocês não assistiram, não. eu só olhei o final dela antes de começar a aula, mas aí eu não. Amanhã eu vou assistir novamente para mim. Lá tem o desenho de como vai ficar o circuito para vocês calcularem. Eu até dou dica de como faz, falo sobre o valor. Mas tem mistério não, ainda dou a dica final, né? Que valor que tem que ser igual. Então, assim, você pode até errar vamos dizer que errou na calculadora, no algebrismo, mas não vai errar no conceito. Que esse que é o principal ponto quando eu avalio, que a pessoa entendeu o conceito em si. Que, querendo ou não, uma hora de apertar um botão na calculadora, o cara erra, né? Mas o conceito em si, por exemplo, circuito em série, todas as correntes iguais, se o cara coloca corrente diferente, eu já sei que ele não aprendeu o conceito básico. Se ele pegar um paralelo e colocar tensão diferente no circuito em paralelo, eu já sei também que ele não pegou o conceito. E isso me preocupa mais do que o cara manipular de forma equivocada uma calculadora, o que for, o Excel da vida. João, vontade, meu rei. Só uma questão sobre a SAP 1. Na segunda tabela, que é da parte que o resistor 2 está em curto, é normal a tensão ficar muito maior? Porque nos cálculos que eu fiz, tanto a tensão quanto a potência ficaram muito maior do que nas outras tabelas. No outro você tem mais resistência. Só tensão não vai passar de 70, né? Porque a tensão, depois, como ele vai ficar em série, vai ficar só R4 e R1, certo? Uhum. Então, se você somar a tensão do R1 com R4, tem que dar 70. Então tô fazendo uma coisa errada, tá dando bem Não, mais. 70 é o máximo,
Então lá, o que você vai fazer? Eu lembro que um valor era 10, o outro era 50, e a sua tensão é 70. Se o circuito em curto, o que acontece? Tanto o R2 quanto o R3 não vai passar corrente por eles. Ele forma lá, eu explico no vídeo. E aí você vai ter só R1 e R4. Um é 10, o outro é 50. Sua tensão é 70, você pega e divide tensão pela resistência equivalente, que é só somar 50 mais 10, vai dar 60. 70 dividido por 60 vai dar 1,1. Deve estar entre 1,1 e 1,2. Algum número é por aí. Essa é a corrente. Se você tem corrente e tem resistência, para 1, a tensão vai dar cerca de 11, né? Que é 1,1 vezes 10. E o outro vai dar 50 vezes 1,1, que vai dar 55, mais ou menos. Vai dar mais um pouco, né? Porque tem os valores decimais, mas vai dar por aí. Se você somar os dois, vai dar 70. Então a tensão que chega no R1 e no R4 é 70. Não. A corrente deles é igual. A tensão é A diferente. corrente é igual, correto? A tensão é Só que para diferente. me calcular a corrente, eu preciso da tensão. Não, vamos lá. São duas situações diferentes. A primeira, você calculou com uma resistência equivalente, né? Que eu somei 50 mais 10, certo? Correto. E aí você usou a tensão lá A tensão da fonte. da fonte. Beleza. Isso. Quando Aí, com isso, eu você tenho analisa a corrente e a do corrente vai para R1 circuito, e R4. exatamente, a corrente. Agora Aí a eu faço a tensão, corrente com a resistência tanto de R1 quanto R4, eu tenho a tensão específica deles. Né? exato, pegou Entendi. o conceito. Show de bola, João. E isso vale para outra também. A outra, quando o R2 está aberto, é como se passasse somente em R3. Aí você fica um R1, R3, R4, tudo em série. Corrente neles igual. Calcula a resistência equivalente é 10. Eu não lembro se o de baixo era 30. Acho que é 10, 30 e 50. Aí vai dar 90, né? 70 por 90. Então aí já vai dar um valor menor aí, 0, alguma coisa, e a corrente é igual para os três, e aí com o valor de corrente da resistência, você multiplica, você acha a tensão em cada um deles. Show? Perfeito, valeu. Então, vamos voltar aqui que eu tenho a outra parte preparada. Não é para projetar a tela, é o slide. Continuando aqui, temos a SAP 4. A SAP 4 vai ter essa planta aqui, né, que é um croquis, e aqui mostrando de verdade já o arquitetônico, né, com a parte de interiores, mostrando onde vai ficar cada um dos elementos. O que acontece? Nós vamos colocar aqui dentro dessa, como fala? Vamos colocar aqui dentro dessa atividade, né, os pontos principais que a gente vai trabalhar. Então aqui, ó, aí vai falar de diâmetro nominal, isso a gente já trabalhou, e o que interessa é simbologia. Deixa eu ver aqui mesmo. Então, tem simbologia de eletroduto embutido no teto ou parede, é um traço contínuo, né? Quando é no piso, ele é tracejado. Aí vem outros, quais são os principais? Não vou pedir para identificar fase neutra e terra, tá? Senão vai dificultar muito a atividade. Beleza, o que tem mais de importante aqui na simbologia? Eletroduto sobe, desce, tem bastante coisa. Isso aqui é da norma 5444, e refere-se a desenho elétrico. Aqui, ó, uma coisa importante, quadro. Aqui, ó, simbologia do quadro parcial de luz e força aparente. Quadro parcial de luz e força embutido. Quadro geral de luz e força aparente. Então, essa simbologia lá vai precisar. Então, aqui um dos símbolos importantes vai ser esse aparente aqui, ó, ou embutido, né? Tanto faz qual você vai colocar nesse desenho, mas eles são diferentes, tá? Um aparente, o outro embutido na parede. O que mais que nós vamos precisar saber? Simbologia de interruptor. Tá vendo que é uma bolinha e tem uma letrinha indicando qual é a lâmpada que ele acende? Se for de uma seção, se for de duas, tem esse corte no meio aí do círculo, né? Tem duas letras para indicar que ela tem duas teclas, ela liga duas lâmpadas diferentes. E o interruptor de três seções tem uma simbologia aí, fracionando ele em três partes, né? E aí tem três letras que ele tem três teclas e liga três lâmpadas diferentes. Se uma tecla liga várias lâmpadas, ela só tem uma letra. Então tá tudo no mesmo circuito. A letra é indicando o circuito de lâmpada.
Se ela tem lâmpada ou letras diferentes, são circuitos diferentes. Se tem duas teclas ligando uma lâmpada só, aí já são os interruptores paralelos, né? Three-way, four-way, vai embora. Então depende do número de teclas que a gente vai usar. No caso lá são de seção simples, né? Se não me engano, e no máximo vai ter, não sei nem se tem duas seções. Então é somente esse círculo aí. João, fica à vontade. Ô, professor, esse desenho é necessário fazer, esse desenho aí, ó? Vai ser necessário. Nós vamos chegar lá. Que na SAP 3, se não me engano, pede, né? Eu não sou muito bom em desenhar, não. Eu vou fazer do jeito que eu fazer, que eu comprei notebook agora, né? Tô pegando as manhas agora e não vai ser muito bom, não. Eu vou fazer com vocês aqui. Você vai ver também que o meu não vai ficar de grande valia, porque o ideal é a gente fazer num software de AutoCAD. Eu não vou cobrar um AutoCAD, porque se eu fosse ensinar para vocês fazer a planta, a última vez que eu ensinei para uma turma foram as 4 semanas, e tendo web aula 3 vezes na semana. Foi quase um mini curso de AutoCAD. Depois, para ensinar a parte elétrica, eu creio que eu vou gastar mais. Bicho, umas 3 aulas por semana, umas 4 semanas, um mês aí. Então não dá para eu cobrar, até porque não tem como todo mundo ter essa capacidade, manipular o AutoCAD. Mas o desenho pode ser feito à mão, e eu vou fazer junto com vocês. Eu quero que vocês peguem os símbolos. Aqui não tem nenhum que a gente vai usar, tá? Aqui temos as tomadas, ó. Tá vendo? Tomada de luz na parede, não é o caso. Mas se for tomada de força na parede, cadê? Ah, uma aqui importante, 9.4, tomada de luz no piso. Já nem de luz, eu quero tomada de força. Tá, beleza. Segue. Não, tá aqui. Era aqui mesmo. Isso aqui também é simbologia, ó. 9.1, 9.2, 9.3 também. E o 9.4 é simbologia para tomada de força, né? Então, no caso, a norma chama tomada de luz, mas é tomada de força, que você consegue ligar ó, um equipamento, notebook que o João acabou de comprar e consegue ligar nessa tomada. É a tomada convencional que a gente tem em casa. O que muda? Se for uma tomada baixa, né, cerca de 300 milímetros do piso, né, 30 centímetros, tá vendo esse desenho é uma espécie de um triângulo vazio? Essa é a simbologia da tomada baixa. A tomada média, ela tem uma metade dela preenchida no 9.2 ali, ó, que ela fica cerca de 1,30, né, 1.300 milímetros ou 1,30 m do piso. E temos as tomadas altas, né, cerca de 2 metros de altura, que ela é inteirinha pintada. E a tomada de luz no piso é o mesmo triângulo, só que com um quadrado por fora para mostrar que ele está embutido. Show? Essas são as principais. Vamos migrar aqui para minha whiteboard que eu já preparei para a gente ministrar sobre isso aqui. Ó, tá vendo um aqui de pontos elétricos? Um exemplo de uma planta. Todo mundo consegue ver? Vou jogar no meio da tela aqui, ó. O que acontece? Aqui é uma forma de simbolizar. Estão vendo onde está saindo a seta aqui, ó? Pontos elétricos, eu vou grifar. Tá vendo onde eu circulei? Não, botei um quadrado vermelho. Positivo. Show de bola. Todo mundo tá vendo minha tela aí, né? Sim, professor. Show de bola. Vou primeiro sim, pegar o preto, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Isso aqui é uma simbologia, esse triângulozinho pintado aqui, de tomada alta. Vou colocar um texto aqui. Esse aqui é tomada alta, tá? Tomada alta 2 metros. Tá vendo a simbologia aqui, ó? Esse quadradinho. É o que tá aqui embaixo, a tomada alta. Ah, tem uma simbologia melhor. Então ela tá aqui, é o mesmo que tá aqui, ó. Vou grifar de preto. Eu tenho nesse lugar aqui, ó. Deixa eu ver uma outra mais fácil. Tenho duas, né? Vou pegar uma só. Isso aqui é uma tomada média. Opa. Se ele soma, tem algum outro elétron nessa camada 3 aqui? E aqui embaixo, ó, nós temos tomada baixa.
Beleza. Que ela é só o triângulozinho. Tá, tem um cortezinho na ponta dela, mas não é necessário não, tá? Então aqui é tomada baixa. Então isso que a gente vai representar. Outra coisa. Deixa eu ver aqui. O interruptor, cadê? Onde que ele colocou o interruptor? Mas são bolinhas que ficam no canto aqui, um interruptor aqui, ó. Esse aqui não, ponto. Esse aqui é o interruptor. É negócio para ele ficar tentando buscar. Não, pendente. Esse aqui é pendente. Ele colocou o interruptor só paralelo. Então tá aqui no canto. Ele só tem um interruptor nessa sala de estar dele. Próximo à porta, né? Então aqui tem um interruptor que é uma bolinha, ó. Os circuitos, como são ligados, ó? Geralmente a gente passa por caixa de passagem que fica nas lâmpadas. Por quê? Como ele é embutido em eletroduto, ou ele é embutido em eletroduto dentro de, geralmente, ou ele está correndo na parede assim, ou ele está correndo pelo teto. E onde que tem as caixas de passagem que saem os eletrodutos? Em cima das lâmpadas. Isso é convencionado, né? Se você quiser olhar na sua casa, geralmente, se você desmonta a lâmpada lá, você vai ver a caixa de passagem com os eletrodutos. Então é lá que sai, né? Eletrodutos é aquele, a gente vai chamar de corrugado, tem gente que vai chamar de, tem um nome que o pessoal usa mais. Quem sabe o que eu estou falando aí? Lembra um nome popular para o eletroduto? Conduíte. Lembrei. Conduíte. Então tem gente que chama de conduíte, né? Aquele, ele pode ser flexível, ele é corrugadinho amarelo, depende da cor do fabricante, ou ele pode ser rígido. Preto e amarela, né? E tem ele rígido também. O mais comum nas nossas instalações residenciais são os flexíveis por serem mais baratos, mais fáceis de manipular. Então eles passam nas lâmpadas. Aqui tem muita lâmpada, então talvez não tenha tanto conduíte assim, tanta caixa de passagem assim, né? Mas aqui vai ter no mínimo acho que umas, se eu fosse fazer aqui, teria pelo menos uns 2 caixas de passagem no mínimo. Não, teria mais para ligar todo mundo. Beleza, não dá para vocês verem a iluminação, mas na casa de vocês, quem está na sala ou no escritório assistindo ou no quarto, né? Provavelmente tem só um ponto de iluminação. Lá em cima vai estar a caixa de passagem, que é onde saem esses eletrodutos, que saem os cabos que ligam, né? Os flexíveis, cabos flexíveis que ligam nas tomadas. Então, o desenho, quando eu ligo numa caixa de passagem na outra, tá vendo aqui, ó? Tá representando que aqui tem um eletroduto que estão passando os circuitos. E ele faz de que forma? Uma linha contínua, só que em formato de curva. Por que que em formato de curva? Porque muitas vezes nós temos desenhos grandes e pode confundir. Por exemplo, tá vendo que essa linha aqui, ó? Opa, eu fiz agora reta, ela é em curva, tá? É da mesma espessura, por exemplo, mostrando a abertura da porta. Então, para evitar confundir as duas, né? Ele faz esse formato aqui de arco. Então, quando é eletroduto passando pelo teto, a gente desenha em formato de arco. Se ele passar dentro da parede, a gente faz em linha reta, né? E ali reto mesmo, uma reta normal. Show de bola, falamos de tomadas, falamos de interruptor, falamos de ligação, lâmpada. Como que projeta a lâmpada? Aqui, ele fez já uma lâmpada, uma dicróica, ou ele tem aqui a E70 ou tem pendente. O normal para a lâmpada pode ser assim, ó. Fazer um círculo. E aí ele faz uma repartição assim, ó. Para um ponto de não. Podia ter feito grandão aqui do lado, hein? Vou fazer grandão aqui. Escala, tá? De ampliação. Então ele faz isso aqui, ó. Ele corta um ponto de iluminação. Primeiro, o número do circuito, por exemplo, é o circuito 1. Depois, né, o comando da lâmpada é 1C. A letra é comando de lâmpada, não é o circuito da lâmpada. Perdão, aquela hora que eu falei, tá? É o comando da lâmpada. E aqui embaixo seria a potência dessa lâmpada em VA. Esse ponto de iluminação, né? Consegue colocar uma lâmpada de até 100 VA. Geralmente é assim. Show? Vou pegar esse exemplo aqui e vou fazer aqui, ó. Eu preciso de outra coisa, não dá para eu fazer só com isso, eu preciso de ver o croquis junto. Ver se eu pego o croquis aqui nos nossos slides. Então, vou jogar na minha whiteboard de volta. Errei. Aqui. Beleza. Então, joga esse croquis.
Vem aqui. Deixa eu ver, vou jogar aqui do lado. Vamos ver se vai ficar legal o enquadramento. Show. Senhores, consegue ver? Vou tirar aqui, eu não vou conseguir ver vocês muito bem. Estão vendo o croquis que tem na SAP 4? Vamos lá na SAP 4 primeiro, melhor. Para todo mundo ver onde está. SAP 4. Qual que é a atividade da SAP 4? Então, a empresa trabalha multinacional TWI está ampliando suas instalações aqui no Brasil. A ideia é construir em anexo ao Parque Fábio um conjunto de flats para alojar os colaboradores que em viagem trabalham na empresa. Seu superior, sabendo de suas capacidades técnicas aprimoradas, solicitou que desenvolvesse partes do projeto elétrico com o objetivo de redução de custos. No primeiro momento, em reunião com os gestores da área, foram definidas as quantidades de pontos de energia, iluminação e acionamentos. Também foram definidas as localizações dos pontos citados e do painel de distribuição conforme o anexo 1 croquis. A primeira atividade, né, fazer a distribuição dos pontos de energia conforme a NBR 5444. A gente estava vendo ela. Né, e colocar na planta baixa do flat conforme o anexo 1. Então tá aqui, o anexo 1, planta baixa. Você vai abrir, é o que eu joguei na nossa whiteboard, onde você vai desenhar. O croquis foi o que eu joguei na whiteboard também, que é mostrando onde vai ficar cada uma das coisas. Ó, torneira elétrica, tomada de uso geral, tomada baixa, iluminação, tomada de uso geral no piso e assim vai. E aqui os dados que são os circuitos, né, já dimensionados. Então, o circuito 1 é da torneira elétrica, circuito 2 do chuveiro, 3 do ar-condicionado, circuito 4 das tomadas de uso geral, circuito 5 de iluminação, 5A cozinha, 5B sala. Isso aqui eu creio que eu vou precisar para fazer a nomenclatura, pelo menos, das lâmpadas. Show de bola. Vou jogar isso aqui. Então, é isso que a gente tem que fazer, posicionar a simbologia na nossa whiteboard, ou na nossa planta. O que é mais que eu vou colocar aqui? Deixa eu colocar esse desenho desse circuito. Beleza, show de bola. Vamos ver se vai ficar legal para a gente ver. Melhor aqui em cima. Deixa eu tirar isso aqui para o canto. Mas vamos pegar aqui, por exemplo. Beleza, então vou desenhar. Querem começar pelas lâmpadas, pelas tomadas ou pelos interruptores? Melhor, vou começar pela lâmpada. E como que eu faria, né? Como que eu já fiz na minha vida? Começar primeiro pela lâmpada. Então, vou desenhar a primeira lâmpada aqui, ó. Precisa ser grande desse jeito? Não. Mas se eu fizer pequeno, acho que vai dificultar para vocês. Vou tentar fazer um tamanho aqui legal. Fazendo maior, justamente para facilitar para vocês verem, tá? Vou fazer minha iluminação aqui. Eu tenho a iluminação da sala. Eu tenho a iluminação do quarto. Tenho iluminação do banheiro. E tenho a iluminação da cozinha. Tá grandão, tá, pessoal? Não sei se vai atrapalhar depois, espero que não. Então agora eu venho nomeando, né? Vou colocar o texto aqui, ó. Essa primeira aqui é da cozinha. A cozinha é o A. Então coloca a letra A aqui e joga aqui. Opa. Coloca o A aqui. Qual que é o circuito? Circuito 5, né? Então eu pego o 5 aqui. Jogo lá também. Eu posso colocar uma potência de... Isso aí tem norma na 5410, não vou exigir de vocês. Vou colocar a potência de 100 VA para cada ponto de iluminação. Tá? Isso aqui é empírico. E eu vou fazer isso para cada um dos circuitos. Todos os circuitos são 5? É sim ou não? De lâmpada. Todos são 5? Olhando aqui, ó. Iluminação. Todos são 5? Todos são 5. Show de bola. Então, você não vai ter dificuldade para colocar o número do circuito. 5. Agora a letra você vai colocar certinho. Vou fazer mais um aqui, do quarto. O quarto é C. Então eu venho aqui e coloco a letra C.
Coloca aqui, circuito 5C. Coloco a mesma, vou usar a mesma potência de 100 VA para essa lâmpada aqui. Todos podem ser a mesma potência, tá? Não vou entrar nesse mérito, não. Quero mais que vocês posicionem os itens. Aí vocês colocam os demais, ó. Aqui coloca a letra que é referente à sala, aqui coloca a letra que é referente ao banheiro, e a potência embaixo pode ser a mesma que eu usei. Beleza. Outra coisa importante que nós vamos colocar agora, interruptor ou nós podemos colocar tomada. Vou colocar interruptor. Vou usar essa cor diferente aqui para interruptor. Então eu coloco, lembra que era um círculozinho? Então projeto, coloquei aqui meu interruptor. Vixe, que quase não sai, hein? Esse interruptor é da cozinha da sala, então ele é cortado, ó. Vou fazer um pouco maior para facilitar quem for ver depois. Não é para ser grande assim não no desenho de vocês, tá? Isso aqui é para facilitar. Então eu corto no meio, né, meu interruptor. Então ele comanda sala e comanda cozinha. Cozinha eu sei que é um A. Eu posso colocar até a letra A lá direto, ó. Ele comanda A. E ele comanda também a sala. Então a sala é letra B. Então posso colocar lá um B também. Do outro? Um vai tomar a força do outro? Ele comanda A e comanda B. Tem um específico que eu quero nesse. Ah lá, Que eu quero nesse comanda os dois. Show de bola. Qual outro interruptor que eu tenho? Interruptor do banheiro. Vem aqui e faça a mesma coisa. Aqui, como eu não vou precisar cortar, vou fazer um tamanho menor e coloco a letra, né? O banheiro é a letra D de dado. Então, eu só coloco a letra dele lá. Ele é D. E tem qual outro interruptor? Do quarto, aqui do ladinho. Eu vou colocar a letra também referente a esse interruptor, que é o C, né? Vou colocar esse C aqui direto para não confundir quem vier fazer depois, tá? Aqui eu coloco o C. Beleza. Já coloquei os interruptores, ó. Tá vendo que todas as letras que eu tenho já citadas aqui, né? Estão preenchidas. Vou colocar tudo logo. E aqui a letra D. Beleza, então todas as letras que a gente tem interruptor. Isso é importante a gente analisar na hora de fazer o desenho. Sobrou quem? Sobrou para a gente fazer tomada agora. Torneira elétrica, eu vou usar uma tomada. Vocês acham que vai ser tomada alta, tomada média ou tomada baixa na torneira elétrica? O que vocês acham que vai ser? Quem está comigo aqui? Colocar uma torneira em cima de uma bancada numa cozinha. Tomada alta? Né, a chance de pegar fogo. A alta são 2 metros de altura. A média. A chuveiro? média é 1,30 m e a baixa 30 centímetros. Isso aqui é uma torneira elétrica. A torneira. Então é a média. Excelente, a média. Então a média eu preencho só metade, né? É metade branco, metade sem pintar e metade pintado. Então aqui está a tomada da torneira elétrica, ela é o circuito 1. Eu posso vir aqui, ó, e jogar um 1 lá, ó. Porque é o circuito. Eu não quero que especifique a potência da tomada não, tá? Senão vai ficar muito pesado para fazer. Mas aí colocou que é o circuito. Isso aqui é a torneira. Circuito 1, a torneira elétrica número 1. O que mais que eu tenho? 2 tomadas de uso geral média. Ele já deu o nome, né? Então eu venho, desenho. Eu não consigo pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse elemento aqui. Não, não consegui pegar ele não. Ó, rapaz, nem eu sabia que eu conseguia. Então vou colocar aqui 2 tomadas de uso geral média, né? Então, eu vou pintar ela também. Ixi, agora ficou ruim.
Só metade aqui. E tem que colocar outra aí, né? Do lado. Tenho duas tomadas médias, né? Tem que pintar também. As tomadas médias. Eu tenho mais duas tomadas baixas aqui, ó. Mais ou menos. Deixa eu ver nessa distância aqui. Então eu desenho, né? Duas tomadas baixas. Você pode ligar elas por eletroduto dentro da parede, né? No caso, você vai ter tudo no mesmo local. Às vezes a gente faz isso, mas tem o advento no espelho e você tem a condição de colocar duas tomadas no mesmo espelho. Essa é uma forma de representar aqui para ficar mais fácil, sem dificultar muito. Beleza. Tenho tomada do ar-condicionado aqui nesse canto. Do ar, média, baixa ou alta? O que vocês acham? Alta, excelente. Então eu pinto tudo. Agora é tomada alta. Tenho tomada de uso geral média e interruptor do quarto. O interruptor está ali. Eu posso fazer uma tomadinha aqui do lado. Na realidade vai ficar tudo no mesmo espelho, né? Que é tomada média. Então preenche só metade aqui. Posso ligar os dois já direto. Quer dizer que eu vou ter um eletroduto quebrando a parede para ligar os dois? Não. Mas aqui mostra que os dois estão ligados. Eu tenho tomada de uso geral média bem aqui. Muito provavelmente eu vou ter uma pia, né? Ah, não, a pia é do outro lado. E tá de bobeira. A tomada média aqui. E aqui também, ó, uma tomada média. Beleza. E temos o chuveiro, né? Chuveiro, que tomada vocês acham que ela é? Alta. Excelente. Alta. Excelente. Pegaram o bizu. Então, desenho de tomada alta. Falta aqui em tomada aqui no piso. Como que é a representação de tomada no piso? É um triângulo dentro do quadradinho. No caso, são duas, né? Esse aqui para desenhar vai ser mais difícil, hein, pessoal? Tem um aqui e saiu, ó. Milagre. Mas é só esses dois caras aqui. Tem as tomadas. Show. Quem que tá faltando aí? Que a gente não... Ah, é os números dos circuitos. Vamos lá. Vou copiar esse aqui. Quem mais quer circuito 1? Ninguém. Circuito 2, chuveiro. Então vem aqui e mudo para o 2. Que é circuito 2. Condicionador de ar, circuito 3. Ixi. Aqui coloca o número do circuito. Tomada de uso geral, circuito 4. Então aqui também é 4. Todo mundo que sobrou é 4 agora, né? Tudo é tomada de uso geral, conforme a especificação lá. Então aqui é 4. Aqui é 4 de novo. Esse aqui são metais alcalinos, esse aqui são metais. 4 de novo. Aqui. E aqui também teremos um 4. Tem mais 2, 4. Um aqui. E o outro lá em cima. Beleza. Então, tudo é circuito 4. Todas as tomadas de uso geral, conforme ele especificou. Agora falta quem? Onde que vai colocar todos os disjuntores? De onde que vão partir todos os eletrodutos? Onde vai chegar a alimentação desse apartamento? Onde que faz a distribuição? Ah, pessoal, de onde que sai a distribuição? Da caixa da Exatamente, do quadro, né? do quadro, isso. Nosso quadro de distribuição. Então, eu vou desenhar aqui. O meu não vai ser embutido, não. O meu vai ser aparente, tá? Então, vou desenhar ele aqui. Metade dele é pintada. É assim, ó. Ele é feito, né? Um quadrado cortado no meio. Não ficou mais bonito, não. Ixi, eu piorei ainda. Mas é isso aqui.
Então, daqui vão sair todos os nossos eletrodutos, certo? Vou fazer o primeiro, que é aqui no piso. Como que eu vou chegar nessa tomada do piso aqui? Eu posso ir por... Vamos lá, vamos pegar o caminho. Primeiro eu vou ligar nas minhas caixas de passagem. Liguei nessa primeira. Eu posso ligar de uma caixa de passagem na outra, tá? E posso ligar direto do quadro para a caixa de passagem. Lembra que é em curva? Aqui, ó, todas as saídas que eu estou fazendo, elas estão saindo em curva porque está indo pelo teto. Beleza? Eu posso ligar essas tomadas aqui numa caixa de passagem. Bem aqui, ó. Uma está ligada na outra. Aqui eu posso ligar direto na caixa de passagem. Aqui eu posso ligar direto numa caixa de passagem. Aqui eu também posso fazer caixa de passagem ou posso fazer uma ligação por dentro da parede, né? Às vezes acaba sendo até melhor. Aqui, ó. Ligação direta. Tá vendo que tá todo mundo interligado chegando no quadro? Essa aqui eu também posso vir aqui na minha caixa de passagem. Posso ligar essa aqui na caixa de passagem. Um exemplo. E demonstrar que eles estão ligados aqui. Tem que ser de preto. Eles estão ligados aqui internamente, ó. Tanto aqui quanto o outro também, ó. Internamente. O que mais que eu ainda não liguei? Tá vendo que ele vem até aqui por cima e por aqui vai por dentro da parede, ó? O que mais que eu não liguei? Eu liguei esse aqui ainda, ó. Esse e esse. Tudo que eu consegui passar pelo teto, eu fiz de roxo. Quem eu passei dentro da parede, eu fiz de preto a ligação entre ela, né? Que seria o eletroduto embutido aí na alvenaria. Que é um dos métodos de instalação que a gente calculou lá. Salvo engano, era o B1. Quem que faltou ligar? Somente essas tomadas aqui, ó. Quem tem uma ideia de como ligar? Dá para ligar pelo teto? Sair do quadro e ligar pelo teto, duas tomadas no piso, no meio, sem parede nenhuma perto. São essas aqui, ó. Aí tem que ligar por baixo, não? Show de bola. Rapaz do céu. Quem que falou? Carlos? Excelente, Isso. Carlos. Pelo piso. Então vai ser uma ligação pelo piso. Lembra que era tracejadinho quando o eletroduto ia por baixo do piso? Então você vem aqui, ó, e faz o seu eletroduto tracejado. Até no quadro. Não ficou mais bonito, mas são linhas tracejadas. E agora sim, você ligou todo mundo, tá vendo? Faltou só colocar, eu vou colocar aqui, vou dar esse bizu. Vou colocar esse 100 já nos outros dois. 100 aqui. E o 100 ali em cima. Então ficaria algo nesse sentido. Uns estão bem grandão. A simbologia, a imagem da simbologia que você usou, desse triângulozinho. Ah, NBR 5444. Opa, digitei errado. Oh, eu não quero, eu quero digitar o 4 e meu cérebro está mandando digitar o 5. Aqui, ó. Carga negativa. Aqui vai ter a simbologia, ó. A norma é legal para a gente ver. Aqui, ó, simbologia de interruptor de seção, tá vendo os interruptores? O que mais que a gente usou? Simbologia aqui de ponto de luz que ele chama é para o teto, né? É uma forma dele fazer. Eu fiz daquele jeito que acaba sendo mais simples. O que mais? Simbologia de tomada de luz na parede. Ele chama de luz, mas é tomada de força, né? Tomada ali, aquela padrão de 3 pinos que a gente usa no dia a dia. E o nosso desenho a gente vai chegar naquilo lá. Que tinha quadro, também tem muita simbologia, NBS 5444, você viu que facinho, pega no Google, né? Então a gente vai chegar mais ou menos nisso aqui. Como vocês vão fazer pequeno, aí eu vou olhar se o cara colocou o número 4 realmente na tomada, se ele colocou o D realmente no interruptor, entendeu? Aqui no meu tá grandão, tá um pouco misturado, mas tem que entender pelo menos esse conceito de como nomear, qual simbologia usar, como ligar e entender a diferenciação. O que que é tecla de comando, o que que é tomada de força. Mas a SAP 4 a gente vai chegar basicamente nisso aqui. Quando a gente faz num software de desenho, um CAD da vida,
fica muito mais bonito, né? Isso aqui foi a mão livre, e aí tem o limitante que eu tô pelo mouse. Mas Professor. chegaria nessa, seria essa atividade, o resultado final da atividade. Sim, Jardel? Para pegar essa planta aí que você pegou e levar para o whiteboard, né? Como é Uhum. que faz? Eu fiz por captura. Por exemplo, eu baixei aquela hora, né? Você viu eu baixando lá a imagem? Tá no meu downloads aqui, ó. Vocês estão vendo, que é o planta baixa. Eu peguei ela Hum. aqui, pegar um maximizar, posso até dar um zoom e usei a ferramenta chamada captura. Olha lá, ó. Captura, cliquei nela, eu posso, como se fosse printar o que eu quiser, ó. Escolha a área. Peguei aqui. O problema é, eu não sei se todo mundo tem acesso ao whiteboard. Eu acho que o whiteboard é paga. Ela eu Tem- consegui baixar ela, mas aí eu Ah, não sei então, melhor movimentar. ainda. Aí você vem e joga. Eu dei um, tá no meu captura, né? Aqui é a planta. Eu venho e dou um Ctrl V aqui dentro. Aí ela aqui, ó. Eu posso fazer o que eu quiser nela agora. Aí depois que fazer para voltar já feita para atividade. Hum. Para você jogar um relatório. Pode usar o captura de novo. Aqui, ó. Vamos dizer, você foi lá, desenhou tudo, ficou igual essa minha aqui, ó. Eu dou um zoom Ah, legal, tiro tudo de perto para não atrapalhar a minha captura, né? Dou um zoom para ficar bacana. Venho, chama a ferramenta captura de novo. Escolho ela, né? Novo. E pego daqui, ó. Tiro daqui, estou fazendo meu relatório no Word. Vou chamar o Word aqui. Ou na minha folha resposta, né? Onde você tiver, vem e dou um Ctrl V. Colo. Aí vai estar a planta aqui, ó. Para avaliação. Show de bola, be- Jardel? beleza, eu Bom vou que tá quebrar. gravado. Bom que tá gravado aqui, ó. Se precisar, tá bom? Aham, Show de beleza. bola. Pessoal, eu creio que a gente conseguiu trabalhar bem hoje, né? SAP 2, eu achei que ia demandar mais tempo. O João Paulo chegou e já na primeira já deu a marretada certeira. Ganhou tempo para SAP 4. E a SAP 4 são esses desenhos aí que a gente manipula, né? E coloca eles em posição conforme ao que é adequado. Liga os eletrodutos também de modo adequado. Coloca nas posições, nomeia os circuitos e termina a projeção, né? Que seria uma planta elétrica, isso aí. Alguma dúvida aí? SAP 2, SAP 4? Podem ficar à vontade. Na Cairon, verdade, a mais complicada foi a um, né? a 1 é mais difícil. Lembra que eu falei para vocês que eu ia deixar por último, aí tinha gente que estava querendo fazer ela pela ordem e a gente trabalhou a 1. A 1 a gente trabalhou a SAP a aula inteira, eu gravei depois e realmente se eu ainda perguntar para alguém Kirchhoff, vai ter gente com dificuldade, porque é mais Professor, complicado essa atividade. Só vou ter que passar a palavra para o Cairon que ele levantou a mão, aí eu já passo de volta, Jardel. Combinado? Cairon, fica à vontade. beleza. Ô, deixa eu te perguntar, pode fazer esse desenho dessa planta no caderno e escanear e te passar depois? Pode. Porque fazer isso no computador, acho que eu não vou dar conta, não, hein? Pode sim, pode fazer. Aconselho a fazer à mão esse primeiro. Aí vocês vão ter, olha a NBR 5444 que vai estar legal. Volta aqui no vídeo, pode fazer à mão. Pedido, não faça com pautada, né? Que são aquelas folhas de caderno. Pega uma folha sulfite A4 aí branca, ou imprime, né? Melhor ainda, imprime essa planta baixa aí que tá, né? Em formato de imagem. Imprime ela e faz em cima dela, que aí fica melhor ainda. Melhor dos mundos. Combinado. Jardel, de volta agora, meu rei, contigo. Professor, é porque esse conceito aí de associar esses resistores aí na SAP 1, eu ainda Uhum. não peguei bem esse macete, não. Eu tô com dificuldade, com muita dificuldade nisso aí, ó. Associação de resistor. O comum, né? Eu passo o conceito. Isso aí tá lá no livro. Não sei se você já chegou a ler o livro, mas o livro tem associação de resistores em série, em paralelo. Vou pedir para você dar uma lida. Eu tenho uma outra aula gravada, eu tenho que procurar ela com um conceito sobre associação de resistor. Eu devo ter em outra turma, pelo menos. Eu vou postar ela para você assistir, Jardel. O nome dela, deixa eu ver como que eu vou colocar. Vou falar de extra, web aula extra, tá bom? Esse web aula extra, associação de resistor, Kirchhoff.
E aí eu vou postar também, você assiste e você olha lá no livro, porque a aula é pautada em cima do livro. Você pode olhar no livro que eu creio que vai dar uma clareada aí na associação de resistores. É porque, como eu falto fazer os outros dois quadros, que tá em curto, e o outro lá, eu tô meio assim, com dificuldade, né, pra chegar na conclusão. Beleza. Eu até falo no vídeo, mas se precisar eu vou procurar essa web aula e vou jogar para vocês lá sobre esse conceito. Combinado? Beleza. Pessoal, quem mais? Acho que o Carlos ia falar aquela hora. Carlos, fica à vontade, meu rei. Não, eu só ia falar que mais complicada foi a Uni, que ainda tem dificuldade ainda. Então, vou pedir para você assistir também. Vai chamar extra, tá? Web aula extra sobre associação de resistor. E aí, lá, passo a passo, fazendo com calma. Eu explico o que é resistor, como que associa, tudo mais, até chegar em Kirchhoff. Creio que isso aí vai facilitar para vocês. Tá bom? Professor, Sim, você já consegue postar ela daqui para quinta-feira? creio que sim. Eu vou fazer um esforço hoje. Hoje está Que demorando aí para eu renderizar. Nossa aula já tem 1 hora, quase 1 hora, né? Hoje geralmente demora 20 minutos e eu já estou em casa daqui 20 minutos. Mas hoje está demorando mais. Não renderizou da turma das 7 ainda. E já é 9h59. Mas se tiver renderizado em casa, eu vou postar para vocês hoje. Fazer esse esforço a eu mais para ajudar. tenho que Porque tá fazer perto a e SAP, né? tá tudo, né? É. Tá perto mesmo. Então, chegar lá em casa, se já tiver renderizado, eu já posto hoje. Combinado? Kyron, você ia liberar o microfone aí? Não, quer não, tava só compreensivo aqui. Beleza, pessoal, mais alguma dúvida? Quem não falou comigo é Eduardo, Deni, Reginaldo, Cleide Nilson. Acho que o Francisco falou no começo. Tudo tranquilo aí, Pô, pessoal? tá de boa. Era a Beleza. net que tava ruim, por isso que eu não tava muito Ah, tranquilo. falando. Eu tô tranquilo, professor. Tô tranquilo. Fechado, então. Pessoal, então, show de bola. Agora é renderizar esses vídeos aí para eu subir para vocês. Então, a todo mundo, bons estudos. Dá uma olhada nessa web aula extra que eu vou colocar. Boa semana. Fiquem com Deus. Mantenham-se estudando aí. E a todos, né? Como fala? E até o nosso próximo encontro aí na próxima web aula. Tá bom? Com Deus e até mais. Até, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Oh. Eu-